Então vamos lá, nosso capítulo 15, né? Aprendendo sempre. Vocês gostaram aí, né, do capítulo? Como sempre tem bastante lição, né? Certeza. Bastante exemplo mesmo. Tem muitos alertas. Estejamos alerta. Principalmente para nós que somos espíritas, igual o Dimas, né? Uhum. A gente aprender que teoria não quer dizer nada. Como se diz, a teoria na prática é outra, né? Teoria sem prática não vale nada, né? Com certeza. Como já dizia São Francisco, pratique o evangelho todos os dias. Se possível, use palavras. Se possível, não use, né? Não, se possível, use palavras. Se possível, use. Tá, que ele quer dizer assim, pratique o evangelho todos os dias, pregue o evangelho todos os dias. Na prática? Na prática. Uhum. Vivencie o evangelho todos os dias. Resumindo é isso, não em palavras. Se necessário, use palavras. Se necessário. A história da criança, né? A criança, ela aprende, 90% do que ela aprende é com as atitudes dos adultos. Não adianta você falar para ela, não faça isso, e fazer, que ela vai fazer. Pô. Então, a atitude é muito forte, né? Elas ficam de antena, cara. A criança, desde pequenininho, ela presta muita atenção nos pais. Com certeza. Ela é um verdadeiro papagaio. Uma esponja, né? Ela imita tudo que os pais fazem e falam. É o que eu falo para minha sobrinha, ela tem uma menininha de 6 anos. Falei, presta atenção, é a sua atitude com seu marido lá, que eles estão filmando. E retém, né? Retém na memória. Retém, E repete. Eles são muito... e repetem, vamos dizer, repetem e não filtram nada, evidentemente. Não. Então, de repente, está no meio daquela conversa de adulto, não sei o quê, ela chega e solta aquela verdade, o papai falou isso, nossa! Põe os adultos aí. Elas estão sempre te observando, sempre. É impressionante, sempre. Daí papai chega, fala uma coisa e faz outra. Elas não têm esse filtro, né? De entender. E fala, não. Determinadas coisas não pode falar em determinados momentos. Elas abrem o jogo, meu amigo. Por isso que a gente aprende que do 0 aos 7 anos é a fase que a criança está aprendendo. Então, é a melhor fase para você incutir valores para uma criança até os 7 anos. Depois a partir dos 8, já começa, vai ficando mais difícil. Complica. Chegou nos 14, é quase possível. Mas... Vamos lá, então a nossa... E nós somos os heróis deles, né? Então, sim. Como dizia o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativa, né? Então, a criança cativada com você, e tudo que você faz, ela guarda e faz. E às vezes, no adulto, eu vejo muito isso nos meus filhos. Eles adultos, eles têm certas atitudes que eu me lembro. Quando eu era mais novo, falei, nossa senhora, tá aí. Ainda bem que eu consegui deixar umas coisas boas com eles, porque é impressionante, cara. É Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu tô lendo um livro que chama Revolução Espírita, e dentro lá tem um trecho que ele fala, ele compara, ele pega alguns conceitos de um pedagogo chamado Jean Piaget. Jean Piaget, esse nome é tradicional aí da pedagogia. Tradicionalista. Ele dizia que, assim, as crianças até... do 0 até os 3, 4 anos, elas não têm, assim, muita noção de regras. Então, elas não entendem regras. Você tem que ir tutelando. Mais ou menos dos 4, 5 até os 9, 10, elas já entendem as regras. Mas elas não sabem ainda discernir a respeito dessas regras. Então, elas cumprem essas regras como foi imposto. Então, os pais impuseram determinadas regras, eles não discutem muito, eles
segue em frente. Sim. Dos 11 em diante, aí já começa a fase mais de contestação. Então, Sim. a criança já começa a contestar as regras e não aceitar regras que ela entende que não são justas. Sim. Que é o início da adolescência, né? É a pré-adolescência, exatamente. Então, a fase em que você consegue moldar valores, colocar valores para as crianças, é mais ou menos nessa faixa aí, até os 6, 7 anos. Esse Piaget é famoso, é bem respeitado aí na área da educação. Sim. Bastante. E tem mais um detalhe, as crianças, cada vez mais, né, eles chamam de cristais, né, o espiritismo, cada vez mais eles estão desafiando você. Pô. Eles percebem, eles conhecem o seu ponto fraco, né, normalmente, e eles te desafiam, levam você ao limite, para ver se eles ganham. E muitas coisas eles ganham. Aí é o que o Cláudio falou, estabelecer as regras e tentar que eles cumpram, porque é impressionante. Pô. Sim. Eu observo nos meus netos, a gente vê aí alguns jovens, por exemplo, na atualidade, aí, por exemplo, aquela menina sueca, a Greta Thunberg, a menina com 13, 14 anos já estava se mobilizando em prol da preservação do planeta e tudo mais, né, contra poluição e tudo mais. Então, são pessoas que vieram aí com uma missão para tentar conscientizar a maioria das pessoas que o planeta precisa ser preservado. Com certeza. Porque, na realidade, precisa de espíritos com uma percepção melhor, enfim. Porque a necessidade de mudança é grande. O mundo está em mudança, né? Nós estamos... Mas as crianças estão vindo cada vez mais polêmicas. As todas. Os cristais, as índigos. Nossa Senhora. Sim, é bom desde que não se deturpe ou que se não leve para um lado da violência. Ou, não, vamos resolver isso de outro jeito. Na porrada, então, né? Que eles transformam o planeta pelo amor, né? Sim, que eles usem o amor como referência, né? Vamos lá para a nossa primeira questão? Então, a primeira questão: após a morte do corpo físico, o espírito mantém-se vivo e conserva sua individualidade? Eu entendi que sim. Essa pergunta é principalmente porque, assim, algumas religiões não entendem dessa forma, né? Algumas teorias passadas diziam que o espírito ele fazia parte de uma individualidade enquanto estava encarnada. Morreu, esse espírito ele volta para esse todo criador. Então, ele não teria individualidade após a morte. Não é isso que a gente verifica nas crônicas do André Luiz, repórter do Além. Então, por exemplo, os adventistas, eles entendem que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Então, eles entendem que espírito e alma são coisas diferentes. Na verdade, assim, o que eles entendem como alma, nós entendemos como espírito. O que eles entendem como espírito, nós entendemos como o duplo etérico. Porque eles dizem que após a morte, a alma dorme e o espírito volta para Deus. E se voltar para Deus que eles interpretam, é o duplo etérico que se desfaz e volta para, vamos dizer assim, essa matéria etérea que forma todo o universo. Então, cada religião tem uma teoria. E como eles seguem muito a questão bíblica, e a Bíblia é meio truncada para dar certas respostas espirituais, né? Então eles fazem todo um contorcionismo de interpretação para poder dar respostas. Para justificar os argumentos deles. Né? Porque precisa dar uma resposta. A religião, ela não pode deixar sem resposta. Então, isso é uma lição que já foi aprendida desde o passado católico,
com os dogmas, que aquilo não tem explicação. Tem que ter explicação. E o católico já leva mais, a pessoa morre, quase que vira santo, né? O cara, de repente, não prestava, é um espírito aí, enfim, dentro do ponto de evolução dele, bom ou ruim, enfim. Mas o católico meio que, morreu, coitado, bem, descansou, vai agora para ficar na paz. Não necessariamente, né? Eu lembro do enterro de quem foi, acho que do meu pai, na época. Chegou uma pessoa assim e falou, ele era tão bom, seu pai, né? Agora descansou. Concordei. É verdade, descansou. Tem que concordar, né? Eu vou fazer todo um discurso, não, que a morte não existe, que não sei o quê. Deixa pra lá, é melhor concordar com a pessoa. Concordar, porque não vamos entrar em detalhes, não. A Bíblia é extremamente interpretativa, né? Você lê, interpreta. Essa semana eu estava vendo a entrevista de um cara e ele questionando as coisas que ele lia, né? Na verdade, ele foi parar no hospital e ele resolveu cortar a mão dele porque ele estava se masturbando demais. E aí ele invocou Mateus, versículo tal, não sei o quê, que você deve... Aí uma pessoa que estava conversando com ele disse, não, mas você não pode levar ao pé da letra. Tem muita coisa que é metáfora na Bíblia. E você precisa entender que Jesus usou muitas metáforas na época. Nem tudo que você lê é para você levar ao pé da letra. Aí o cara foi e mandou essa. Para que serve a Bíblia? Então, para que serve a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Se não é para levar ao pé da letra. Pô. Pois é. Então, a fé move montanhas, né? Você tem que cortar a mão se você está... Não é por aí, né? Ele também diz que é preferível você arrancar o olho a ir para o inferno. Então, se todo mundo for fazer isso aí, o mundo inteiro vai ser cheio de cegos. É cego, né? Passar o camelo pelo furo da agulha, essas coisas. Quem é que não comete erros ou falhas? Ninguém é santo. Talvez o único que passou aqui que não cometeu erro nenhum foi o próprio Jesus. Todos os demais, nós cometemos falhas. É o que eu digo, pessoal, se eu fosse perfeito, não estaria na vida, meu amigo. Eu sempre uso essa. Se eu fosse perfeito, não estaria aqui. Se eu estou aqui por alguma razão. E o próprio Jesus, ele que me permita, perdeu a paciência com o pessoal dentro do templo lá, né? Tem. Então, essa história é uma história meio controversa. Vamos dizer assim que esse episódio lá que ele expulsa os vendilhões do templo não é bem assim como o povo interpreta, né? Mais uma. O pessoal entende que ele pegou lá o chicote. Isso foi escrito pelos discípulos, mas os discípulos não viram isso acontecer. Então, eles escreveram da forma que eles ouviram falar. Então, eles colocaram lá, colocado lá que ele pegou um chicote e chicoteou as pessoas para expulsar, né, do templo. Mas isso também é uma metáfora. Isso também é um simbolismo. Na verdade, o chicote que ele fez foi um chicote moral. Usou a língua, né? A forma como ele se dirigiu para as pessoas, mostrando para elas que elas estavam erradas, que aquilo não era condizente com os ensinamentos, isso funcionou como um chicote na alma dessas pessoas. Aí elas, vamos dizer assim, elas se sentiram envergonhadas e, deram no pé. Esse é o sentido. Realmente, essa atitude de pegar um chicote, fisicamente, pegar um chicote, ou que seja lá o que for, e partir para cima dos caras, uma atitude dessa vinda de Jesus é um negócio meio, né? Não tem, é algo que não tem sentido. Uma pessoa que sempre pregou a paz, a fraternidade, sempre evitou um confronto. Ele fazer um negócio desse, não tem sentido. E ter uma atitude humana como esta, negócio de que se questionar realmente, né? Isso desde sempre é filmado e mostrado e encenado desta forma, né? Muitos pegam ao pé da letra. Chutando. Então, literal, aquela interpretação literal. Já foi descoberto fragmentos que entendeu-se que Jesus tinha um caso amoroso com Maria Madalena. Então, são coisas que são... É um contrassenso total, se a gente for entender quem era ele.
De uma criatura como Jesus, né? Ele jamais teria sentimentos humanos, terrenos, amor carnal por Maria Madalena. Isso não é da personalidade dele. Então, isso foi mal interpretado. Porque lá tem um fragmento que fala que ele beijou Maria Madalena, mas ele beijava todo mundo. O beijo era uma forma de cumprimento carinhoso da época. E é que nem hoje. Você encontra... Os homens geralmente apertam a mão, às vezes também lá na Rússia, os homens se cumprimentam dando beijo um no outro. Na Arábia Saudita, assim, também? Arábia. Também. Do Oriente Então, Médio. era uma forma de cumprimento. É por isso que tem que ter bom senso. Você pegar o todo e analisar, né? Analisar toda a trajetória dele, você vai ver coisas que a Bíblia fala que não faz sentido. Não, como é que se diz? Não é a cara de Jesus, vamos dizer não assim. Não é mesmo. Uma criatura como Jesus. Não, e outras, você não pode transportar valores da nossa época para aquela época. E vice-versa. Sim. Costumes que nós temos hoje, você querer interpretar uma atitude daquela época em consonância com as, vamos dizer assim, os costumes de hoje, não vai dar certo, porque são costumes diferentes. Sim. Valores então, diferentes. É uma coisa, é um erro de interpretação que se dá e acaba induzindo a ideias completamente diversas. Uhum. Verdade. O item 2, a separação do espírito e do corpo carnal se processa imediatamente após a morte deste? Como ela se processa? Normalmente não, né? O que vocês acharam aí no texto? Tudo que a gente viu, inclusive no capítulo passado, né? Que a coisa não é de imediato, né? Fica ali ainda drenando alguns fluidos, né? Ao longo do tempo ele vai se definindo no mundo espiritual, né? O corpo, né, em si. Eu peguei um trechinho na página 243, que ele fala com o Dimas. O André Luiz pergunta a ele, né? Sente ainda os fenômenos da dor física? Aí ele guarda a integral impressão do corpo que acabei de deixar, respondeu ele delicadamente. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto-me logo mais leve e reconfortável. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. Aí ele continua, e os 5 sentidos, sente fome? Sede. Esse trecho ele está mais respondendo a pergunta número 8, né? Isso. Pergunta número 8 fala, após a desencarnação, o espírito mantém as sensações que tinha quando no corpo físico, como reage a elas? Então, aí esse trecho que você citou, no meu aqui, que é o antigão, está na página 839. Então, aí ele depois que o Dimas já estava mais ou menos desperto, né, já estava começando a se recompor, aí ele, né, na curiosidade dele, porque ele até fala um pouquinho antes aqui, ele fala, na minha esfera pessoal de observação, não pudera colher pormenores, uma vez que a morte me surpreendera em absoluto alinhamento das teses de vida eterna. E no derradeiro transe carnal, minha inconsciência fora completa. Então, ele queria saber como é que acontecia, né, essa transição desencarne e despertamento, mas ele não tinha essa consciência porque quando ele acordou, ele já estava no umbral. Sim. Então, ele não tinha noção do que tinha acontecido. Aí a curiosidade dele para perguntar para o Dimas, né, como é que ele estava se sentindo. Se ele, né, se ele tinha fome, se ele tinha sede. E aí ele começa a perguntar, e ele responde, né? Os 5 sentidos, tem-os em função perfeita. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, mas esse desejo não é incômodo ou torturante. Então, eu remeti a esse texto porque eu entendi que ele já era espírito e ele estava tendo sensações, né,
Significava que ele não tinha separado do corpo ainda. Mas eu acho que ilustra bem também a questão do cordão, né? Ele fala que tem um cordão ligando o corpo ao espírito. Mas eu acho que nesse ponto ele já tinha sido, vamos dizer, seccionado o cordão lá, não? Sim, nesse ponto ele já tinha desligado. Já tinha sido desligado, porque foi desligado no cemitério. Ele ficou uma noite, né? Uma noite ligado ao corpo. Isso. Se vocês lembrarem do nosso lar, no nosso lar, quando o André Luiz desperta lá no meio do umbral, o cordão já tinha sido desligado, mas ele sentia frio, sentia fome, sentia sede, sentia dor. Então isso tem um pouco a ver, porque o perispírito ele é matéria. E no perispírito ele tem, vamos dizer assim, os mesmos órgãos e tudo mais que o corpo físico. Sim. Então, quando a pessoa ainda é muito materializada, está muito apegada ainda à matéria, ele tem essa sensação ainda de que está vivo, então ele sente frio, fome, sede, dor. Então, à medida que o espírito vai se aperfeiçoando, o espírito vai ficando mais etéreo, ele vai perdendo esses sentidos materializados. Mas é sempre colocado que essas sensações, elas não são verdadeiras. Tá? Vamos dizer assim, uma reverberação daquilo que a pessoa ainda está sentindo, vamos dizer assim, uma sensação ainda da matéria, mas é mental, não é física. Seria por ter ficado ligado à matéria durante muito tempo, né? Fica difícil você separar exatamente, né? É que a pessoa ainda ela sente muita falta, né, da vida material. Então, ela, mentalmente, ela sente essas sensações de frio, de fome, de sede, mas ela não é real, porque a pessoa não está mais na matéria. Sim. É mais mental do que real. Sim. É um estado da consciência, né? E aí depois também o que você falou na aula passada, que a pessoa às vezes vai antes do tempo. Então, como ela tem ainda muita energia, isso também colabora, né? Para que você demore a se separar do espírito. Sim. Você teria que ficar aqui mais 20 anos e você se desgastou tanto que acabou indo antes, né? Ou cometeu suicídio, ou enfim. E aí você está com bala na agulha, tem a bateria carregada ainda e você sente mais ainda que o espírito ainda está ligado ao corpo, né? Sim. Então, esse como que processo aí, eu entendo que depende muito de cada um, né? Depende do que acontece com você, né? Isso é justamente o que ele fala aí durante todo o livro, que principalmente no final, aqui não me lembro exatamente aonde, ele menciona que cada um tem, você não pode igualar um desencarne ao outro, cada um vai ter o seu individual, é de uma forma individual, etc. Ele fala aqui mesmo. É bem no finalzinho aqui, é no penúltimo parágrafo. Ele fala assim, você pode, Jerônimo, né, falando para ele, você pode intensificar o relatório das impressões quanto deseje, interessado em colaborar na criação da técnica descritiva da morte. Certo, porém, de que não se verificam duas desencarnações rigorosamente iguais. Exatamente. Isso. O plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. Sim, aquilo que a gente tem falado aí direto, né? Religião não salva ninguém, enfim, a sua essência, né? O seu relacionamento. Assim como ninguém tem duas digitais iguais, o processo de reencarne e de desencarne é personalíssimo. Cada um tem o seu. São muitos fatores, né? São muitos fatores. Você sabia e não cumpriu, você tinha mais tempo aqui e foi embora antes, você merecia estar do jeito que está. Cada um tem. São vários fatores que vão influenciar, né? Por tudo que a gente tem visto aí. Porque, assim como cada pessoa é uma personalidade única, não tem ninguém igual a ninguém. O desencarne e o reencarne de cada um é único. Até fisiologicamente, você vê que determinadas pessoas respondem bem a esse ou aquele tratamento, outras não. Funciona perfeito para um determinado
corpo não funciona para outro, o mesmo medicamento, a mesma dosagem, o mesmo tudo, mas as respostas são diferentes. Sim. Ou seja, é individual, muito individualíssimo, né? E eu entendi o Cada um é seguinte... cada um. Hã? Cada um é cada um. Sim. Por mais favorável que seja a sua posição espiritual, não vai ser imediato nunca, né? É isso? Então, a pergunta é a separação. Depende, então, esse desligamento depende da posição de cada um. Quem está mais evoluído, quem tem mais, vamos dizer assim, menos apego à matéria, quanto menor o apego à matéria, mais fácil e mais rápido é o desligamento. Sim, mas nunca vai ser imediatamente, ó, vai. Morreu, já... Você pode ter um estado espiritual que isso aconteça? Depende do estágio que cada um está. Mesmo? Entendi. É relatado, por exemplo, eu não lembro se foi em algum livro anterior a esse ou posterior, ou se é nesse mesmo, eu acho que nesse não é. Que o processo de desencarne, eu acho que foi o anterior, que é o Missionário da Luz. O processo de desencarne, dependendo do espírito, ele não precisa nem de ajuda. Ele mesmo faz todo o procedimento de desligamento dele mesmo e sai. Entendi. Mas isso aí tem que Mas estar no nível... isso não é para nós, isso, vamos dizer assim, como eu falei, é para quem já tem título de nobreza espiritual. Nós somos servo da gleba, a gente precisa de ajuda. Isso é uma Maria Tereza, né? Deixa Então, a isso aí. resposta correta seria talvez, né? Nessa pergunta 2. Talvez, pode acontecer de ser imediato. Pode ser imediato, Vai depender da evolução de cada um. Sim. Ok. Aqui, dessa questão número 2, eu peguei um trechinho aqui, na primeira página, ele fala assim: somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. Que aqui no comecinho desse capítulo, ele já começa a relatar vamos dizer assim, o enterro do corpo. Né? Então, ele começa falando aqui que após o corte, né, o apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Afinal, ele tinha ficado uma noite já, né? Aqui, a princípio, ele ficou 24 horas, eu acho que naquele sono, ligado ainda, e aí o cordão foi, né, nesse fluxo e refluxo de energias, e aí quando corta, aí o cadáver começa mesmo a apodrecer, que aí realmente acabou qualquer ligação de vitalidade ali. Por isso que falam, né, que você não pode cremar um corpo logo depois que a pessoa morreu. Né? Precisa dar um tempo, porque a gente não sabe o processo que... Eu acho que até a gente já comentou, acho que foi você, né, Alexandre? Falou isso uma vez. Sobre cremação? Cremação. Não me lembro. Eu lembro que a gente discutiu isso em alguma anterior aí. Então, você não pode cremar o corpo logo de imediato que a pessoa falece. Tem que dar, no mínimo, 48 horas. Que é o processo do desligamento que vai ser feito ali. Porque senão pode, né, se for de imediato, o espírito sente, né, está queimando. Porque ainda não cortou ainda. E aquele processo que chama catalepsia, é isso o nome? Catalepsia. Catalepsia. É. Que é o estado de morte, entre aspas, aí. É um estado em que a pessoa fica aparentemente morta, né? Mas, na verdade, ele não tá desligado. É um processo em que parece haver uma rigidez cadavérica, mas a pessoa não morreu. Coração para e tudo, mas... Sim. É impressionante. E aí a pessoa acaba
Se você manda cremar o corpo da pessoa, a pessoa, no meio do fogo lá, a pessoa acorda. Nossa, É complicado. É Não, complicado. você enterra um indivíduo vivo, o cara vai lá e mete a mão no tampo do caixão. Teve o caso de um ator famoso aí no passado, né? Ah, sim, o Alexandre deve lembrar disso. Sérgio Cardoso, lembra? Sérgio Cardoso. Sim. Isso é da nossa época, Sérgio Cardoso. Tanto Tanto é, abrir lá, ele estava virado, né? Até na Inglaterra, eu comentei isso uma vez naquele curso do Livro dos Espíritos, tem uma expressão em inglês chamada Saved by the Bell, salvo pelo gongo, salvo pelo sino, né? Isso na Inglaterra, antigamente, o pessoal enterravam, né? As pessoas enterravam ali, e ligavam uma corda ali na mão do defunto ali, e uma corda e um sino, né? Por fora lá. Caso ele acordasse, né? Ele puxava. Oh. Eu sou a favor de deixar feder. Quando tiver fedendo, enterra. Não, mas diz que na Inglaterra tem muitos cemitérios, não sei se isso ainda é tradição, eu não conheço também. E isso acontecia mesmo ou é lenda? Não, já vi falar, mas diz que é assim mesmo, alguns cemitérios na Inglaterra eram assim, não sei se ainda continua sendo, eu não conheço. Eu ouvi falar nisso também, não sei se é verdade. Tanto é que essa expressão Saved by the Bell é uma expressão da língua inglesa aí que vem daí. Já pensou, Luiz? Tá doido. Enfim. Seria bom esperar um pouco. Então, por isso que é recomendado que você, para cremação, por exemplo, não faça isso logo de imediato. Você espere pelo menos 48 horas, porque é o prazo mínimo para você... No próprio Espiritismo, recomenda-se 72 horas, 3 dias, né, para haver o completo desligamento do espírito do corpo, para ele não poder sentir a sensação da cremação, né? Mas eu novamente peguei esse livro, Perispírito, do Zamino. Tem aqui na página 525, é um trecho que ele pegou do livro Céu e Inferno, de Kardec. Então, aqui ele fala que Kardec identificou 4 tipos de situações, né, de morte, vamos dizer assim. Então, ele coloca aqui, primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Então, caso em que a pessoa consegue se desligar logo de imediato, né, muito raro, a pessoa não sentiria nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos 2 elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. É o caso de suicídio, acidente. Então, está ainda muito coeso. Né? Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. É o caso de pessoa já muito idosa, então, quer dizer, ao longo da vida já foi gastando esse combustível, já está no finalzinho ali, então a ligação ainda é muito frágil, já é muito frágil. E quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Sim. Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente nesse capítulo aqui. Daí resulta, ele ainda continua aqui, daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito. E tudo que pode atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento torna a passagem menos penosa. Finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma deixará de experimentar qualquer sentimento desagradável. Então, tudo depende da forma como ocorreu o desencarne. Se a pessoa ainda estava muito ligada à matéria... Complica demais. Sofre. Né? Larga para lá, caixão não tem gaveta, pô.
Pois é. E como é que é? E mudança não acompanha velório, como é que é? Não é assim? Caminhão de mudança não acompanha velório, né? Caminhão de mudança não acompanha velório. Pois é. Isso aí. Aí a gente entra nesse item 3, né? O espírito sente a decomposição do seu corpo físico. Dependendo da condição, sim. Por esse capítulo, o Dima não está prestando muita atenção no corpo dele, não, né? Só tem um trecho em que a mãe pede a ele para olhar, né? Venha ver o aparelho que serviu fielmente durante tantos anos, contemple com gratidão. Sim. E aí talvez ele tenha percebido, né? Sim. Foi um item até que eu destaquei. Página 234, 235. 234, 235. Dimas procurou conter-se ante a perturbação geral, debruçou sobre o ataúde, vertendo grossas lágrimas. Deixa eu ver se eu acho aqui. No meu tá na página 229. Em seguida, conduzindo-o à câmara mortuária, onde o corpo jazia imóvel, prestes a partir, acrescentou a anciã sob o olhar de aprovação que Jerônimo lhe dirigia. Venha ver o aparelho que o serviu fielmente durante tantos anos. Contemple-o com gratidão e respeito. Foi seu melhor amigo, companheiro de longa batalha redentora. Que é o que muitas pessoas não entendem, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Aí que está o grande erro, né? O nosso corpo tanto não é nosso, que quando a gente morre, ele fica aqui na Terra. Uhum. Então, para a gente entender o que é nosso e o que não é nosso, a gente tem que ver o que a gente consegue levar e o que fica. O que a gente leva? Os nossos conhecimentos. As nossas, vamos assim, aquilo que a gente aprendeu. Isso é nosso. Uhum. Agora, o corpo físico, se ele fica aqui, não é nosso, é um empréstimo. E tudo que nos é emprestado, a gente presta contas, a gente tem que prestar contas, a gente tem que cuidar. É igual o livro. Se eu empresto o livro de alguém, eu tenho que cuidar, não é meu, eu vou ter que devolver. Embora isso não aconteça na prática. Embora na realidade não aconteça. Tem esse livro que eu relatei na semana passada, que tem mais de 20 anos, estou esperando ser devolvido, né? A pessoa não devolveu. Eu li uma vez em algum lugar, cuide bem do seu templo, né? O corpo é o templo do espírito. O templo do espírito, essa é uma falta grave você não cuidar bem dele, né? Você sim. Deixar ele se deteriorar, você vai prestar conta. Porque uma vez que você comete excessos, que é o caso de André Luiz, né? Uhum. Por isso que ele foi considerado um suicida inconsciente. Ele não cuidou do corpo físico. Ele abreviou a existência dele justamente porque não cuidou do corpo físico. Então, como ele não é nosso, a gente tem que cuidar como algo que foi emprestado de alguém. Uhum. Exatamente. Aí essa questão número 3, ela está lá na frente. No meu caso aqui, página 234, que a de vocês deve ser 238 ou 239, que é o caso daquela moça. Sim. Uhum. Ah, sim. Vixe, aquela lá. Então, ele está lá no cemitério, né? Acompanhando o enterro do Dimas. E aí ele escuta uma moça, né? Chorando, se lamentando. Aí... Sentada sobre uma terra fofa, infeliz mulher desencarnada, aparentando 36 anos aproximadamente, mergulhava a cabeça nas mãos, lastimando-se em tom comovedor. Sim. Aí, né? Aí que ele... É o encontro que ele tem com ela, no meu, que está na página 233. Vocês devem ser 237 aí, né? 238 essa parte. 238. 38 e 39. Aí ele pergunta, né? Que sente, minha irmã?
né? Que sinto, gritou ela, fixando em mim grandes olhos de louca. Não sabe? Ó, o Senhor chama-me irmã. Quem sabe me auxiliará para que minha consciência torne a si mesma? Uhum. Se é possível, ajude-me, por piedade. Não sei diferenciar o real do ilusório. Conduziram-me à casa de saúde e entrei nesse pesadelo que o senhor está vendo. Então ela desencarnou e nem se tocou que ela tinha morrido. Uhum. Aí queria regressar para a casa dela, né? Aí ele todo, né, penalizado. Ele fala que ignora que seu corpo voltou ao leito de cinzas. Aí ela, né, já orou, minha amiga. Aí ela, quero um médico depressa, só ouço padres, bradou irritadíssima. Então, ela não queria saber de prece, de oração, de nada. Ela queria o médico, porque ela se achava viva. Sim. Aí ele fala, Jesus, nosso médico infalível. Uhum. Manda ela orar no final. É. Aí ela chamem meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Uhum. Aí ele percebe, né, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. E aí ele repara, né, reparei que o fio singular, sem a luz prateada que o caracterizava em Dimas, pendia-lhe da cabeça, penetrando o chão adentro. Uhum. Ou seja, ela estava ligada ainda pelo fio ao cadáver. Sim. Ela não conseguiu se desligar. É. E aí um trabalhador lá no cemitério, né, vendo a aflição dele também, chega próximo, né, e fala, né, não se aflija. Aí ele, né, meio, né, André Luiz meio assim, sem entender, né, por que não ajudava a moça. Aí ele fala, ó, eu acho que deve ser a primeira vez que você frequenta o cemitério, né, Uhum. porque pelo que André Luiz estava ali naquele sentimento ali de penalizado e meio que até desesperado que ninguém ajudava a moça, né? E mais para frente tem uma situação de um homem também que pediu ajuda a ele, né? Mas Sim. o cara era tão avarento e tão materialista que só via dinheiro, né? Só mentalizava dinheiro. É. E quando acho que o André chegou perto dele, ele... Oh, você quer? Você veio me roubar? Aqui o caso da moça ainda, ele pergunta, né, na página 236 minha aqui, de você deve ser 240, 241, ele pergunta, né, por que ainda não cortou o fio dela? Por que ela permanece presa ali no fio? E aí o rapaz fica surpreso, falou, não, ela não pode ser desligada. Mas aí André Luiz fala, mas por que isso? Por que vocês vão deixar a moça sofrendo ali, né? Desesperada? Aí ele explica que ela não pode, porque se ela for libertada naquele momento, ela vai voltar à casa onde está o marido e o filho recém-nascido. Ela morreu pelo que está explicado na história, ela morreu na mesa de parto. Uhum. Ela contraiu uma infecção e acabou morrendo. Então, foi poucos dias depois do nascimento da criança, pelo que dá a entender aqui. E aí ela não podia ser desligada, porque desequilibrada do jeito que ela estava, se cortasse o fio, ela iria até a casa onde estava o marido e a criança, e os dois iriam sofrer uma influência que iria perturbar o ambiente. Sim. Inclusive a própria criança, que ainda estava recém-nascida, ainda laços ainda muito frágeis de ligação entre o espírito e a matéria. Uhum. Então, ela não podia ser desligada, ela tinha que permanecer ali presa até que ela se acalmasse. Aí, tanto é que ele fala aqui, ó, quando acalmar as paixões vulcânicas que lhe consomem a alma,
Quando humilhar o coração voluntarioso de modo a respeitar a paz dos entes amados que deixou no mundo, então será libertada e dormirá sono reparador. Uhum. Não era necessário. André Luiz, na inexperiência dele, ele não entendia por que a mulher era deixada ali no desespero, ligada ao Tanto sofrimento, né? Sentindo a decomposição do corpo, deve ser horrível mesmo. Mas ela não tinha condições, ela precisava primeiro se conscientizar, né? E aí ela seria libertada. Aí tem o caso do homem, né? É o velhote. O velhote desencarnado. Também, pelo que fala aqui, mantinha-se igualmente em ligação com o fundo, ou seja, também tinha o fio ligando a cabeça ao corpo, em decomposição. Ai, meu Deus, quem me guardará o dinheiro? Nossa Senhora. Quem me guardará o dinheiro? Aí quando ele vê, quem são? Querem roubar-me? Socorram-me, socorram-me. Olha só até que ponto que vai, né? O apego da pessoa à matéria, ao dinheiro. Outro fato interessante aí é aquela descrição que o André Luiz faz no instante que eles estão chegando ao cemitério, que tem aquele monte de espíritos. Pergunta 7. É a 7 já, né? Como podemos interpretar a presença de entidades? Né? A presença de entidades desencarnadas encontradas dependuradas nas grades da necrópole. Isso, do cemitério lá. Como é que a gente pode explicar isso? Foi interessante, isso aí realmente diz que existe, né? Pelo que ele descreve aqui. E eles estão atrás de quê? De resquícios ainda um pouco de energia que ainda sobra do corpo físico, é isso, Cláudio? Sim. Mas a troco de quê? O que eles fariam com essa energia? Então, é o duplo etérico. O duplo etérico é matéria, é uma forma de energia que vai se dissipando ao longo do tempo. Em algumas pessoas, isso demora para se dissipar. Em função do... A gente já discutiu, em função do... Aí eles se alimentam dessa energia. Então aí eles vão em busca disso. Se isso aliviaria a dor que eles sentem, porque de repente são espíritos aí em uma condição precária, vamos dizer, sei lá como é que eu posso dizer isso, e que necessitariam desse espírito para quê? Para aliviar a dor deles, para numa tentativa de volta, sei lá, qual seria o... Então, vamos dizer assim, esses resíduos serviriam como uma matéria que eles utilizam de alguma forma. Entre outras coisas, essa é uma matéria moldável, né? Então eles aproveitam para alguma coisa. Não está detalhado aqui exatamente o que eles fazem com isso, mas eles utilizam isso para algum fim. Então eles vão lá como se fossem hoje, quando a gente vê hoje, por exemplo, é uma comparação meio tosca, mas é como os catadores aí que ficam pegando latinha, pegando papelão, tudo mais. São os catadores do plano espiritual. Eles vão lá, ficam coletando esses restos de energia que fica no corpo físico. É uma forma assim, de eles se alimentarem, né, a si mesmos daquilo aí, porque eles ainda sentindo muita sensação material, eles precisam daquilo. Faz sentido, faria sentido. Né? Ele fala aqui, nossa função acompanhando os despojos, esclareceu ele, o Jerônimo, né? Aliás, o Padre Hipólito, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Destina-se também à sua defesa, né? Nos cemitérios costuma-se congregar-se compacta fileira de malfeitores, que é o pessoal que estava lá, atacando as vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais.
Resíduos vitais. Então, isso deve servir de alguma forma, de algumas migalhas, vamos dizer, que essa comparação que você fez aí, que isso, bem ou mal, isso dá, o cara consegue comprar um prato de comida, né? Quando ele pega umas latinhas aqui e ali, ele deve comprar um prato de comida, enfim. E aí, falando agora interessante, né? Ante a minha estranheza, Hipólito considerou, não é para admirar, o Evangelho descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Uhum. Reconhecemos a inexistência do trato da matéria, continuou. Como você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrestre possuem erradas noções acerca do diabo, mas, inegavelmente, os diabos existem. Somos nós mesmos. Nós mesmos, quando desviados dos destinos e desígnios, pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Ou seja, a gente não corre, quer dizer, a gente corre o risco, né, quer dizer, todas as pessoas extremamente materialistas devem viver numa condição dessa, né? Sem proteção, vamos dizer assim, esses espíritos, eles colhem, né, esses resíduos, e aí eles se alimentam disso daí. Então, tanto é que quando o cortejo chega, o cara fala, não adianta, é protegido. Então, isso. Assim, ele grita lá. Uhum. Eles viram o cortejo chegando, aí o pessoal, oba, chegou o nosso jantar. Uhum. Aí quando ele viu, falou, não vai dar, tá protegido. Mas nesse caso aí, Cláudio, quem se beneficia, vamos dizer assim, né, são esses espíritos de pouca luz. Mas o cadáver que está lá já não sente mais nada, né? Se o pessoal atacar eles para recolher alguma coisa... A princípio, não. Já virou matéria, né? Só. Se ele está desligado, se o espírito está desligado, ele não sente mais nada. Exatamente. Mas se ele estiver ligado ainda, é como os vampiros, né? Vai sugando a sua energia ali. Eu não me lembro agora se eu vi num filme onde eu li, alguma coisa assim. Eu sei que no instante do desencarne da pessoa, ele, se não me engano, era um suicídio ou alguma coisa parecida, né? Algum suicídio involuntário aí, que no instante que ele chega no mundo espiritual, ele recebe um ataque violento. Só, um suicida. As pessoas vão para cima dele como, entendeu? Tipo, predador mesmo. Então, ou seja, acho que o suicida deve carregar uma carga energética gigante também. Provavelmente. Chegando lá, né? Como aí chegando nesse ambiente, num ambiente de suicidas, com essa carga disponível, eles devem identificar isso e ir para cima do cara, né? Porque teoricamente ele está ali, né? Com a carga. Ele chegou com a bateria cheia, né? Bateria cheia, justamente. Então o pessoal vai lá para fazer uma, né? Como diz, fazer uma chupeta. Vamos fazer uma chupeta ali para sugar a sua energia. Você acabou de chegar aí com a bateria cheia, opa, precisando. O medidor lá no topo. Nossa, o tanque cheio, né? Pois é. Aí a turma deve atacar. Mas diz que é assim, eu não me lembro se foi filme, até que eles foram para cima para poder realmente se beneficiar disso. Não deve ser terrível. A gente acha graça, mas é triste, viu? Deve ser, cara. Melhor nem pensar. Eu avalio assim É que a gente não tem, bom, pelo menos, sei lá, dentro da minha posição, eu não avalio a dor, se existe uma dor física ou a dor emocional, qual delas é pior. A dor física passa. Dor emocional demora muito mais. Consciência, meu amigo, é complicado. Você, quando está devendo para a consciência, é terrível, né? É verdade, acredito que sim, porque a partir do momento que o corpo ali se destroça, vamos dizer, né? Vira pó, vamos entre aspas aí, de uma forma ou de outra se deteriora, e fica a consciência ali, deve ser extremamente... Dizem que é pior, né? Deve ser pior do que a própria dor física, né? Por tudo que estamos vendo aqui, a consciência é terrível, né? Tudo é estado de consciência, né? Sim. Até aquelas situações em que você vê, ele descreve aquelas pessoas saindo do fosso,
em sofrimentos atrozes, a sua consciência lhe cobrando, né? Sim. Sim. Mas eu acho que eu acho bacana, assim, inclusive, pelo menos até agora, é que tem uma solução, né? A solução está dentro de cada um, né? Para todo mundo tem você vai ter uma outra chance, mas, pô, procura o caminho, né? Uhum. Procura o caminho. Então, pelo menos a esperança é uma palavra verdadeira, né? Como se diz, qual é a moral da história? A moral da história é você fazer o que você puder para ficar em acordo com as palavras de Cristo, né? Amor e caridade, porque senão, meu amigo. Sim, exatamente. Então, pelo menos isso, né? Eu acho que pelo menos existe a esperança, né? Perfeito nós não somos, né? A gente vai sofrer alguma coisa, perfeito nós não somos. Agora, não somos, com como diz certeza. a Tiana, é um esforço diário, né? Com Se certeza. mede em milímetros, né? Se mede em milímetros, né? Esse tema eu acho que tem que ser reformulado, tem que ser o progresso se mede em nanômetros. É verdade. Milímetros é muito. Milímetro é muito. Você conseguiu 1 milímetro, meu amigo. Não é? Então, tem um instrumento que mede os milésimos de polegada lá, o manômetro, não, esqueci o nome. Você gira assim, né? Mede um fio de cabelo. É o micrômetro, ou Micrômetro, paquímetro. micrômetro. Milésimos de polegada. Isso aí já pensou, cara? É muito tempo. Mas, Igual a história do degrau, o primeiro degrau da escadinha lá, né? Estou 500 mil anos. Luz, aquele degrau ali. Luz! 500 mil anos, luz! Pois é. Nossa Senhora! Meu amigo, só Deus para ter dó da gente, viu? Segue o jogo. Segue o jogo. O jogo não acabou ainda. O juiz não apitou. Não se preocupa com isso, não. Toca em frente. Vamos em frente. Então vamos lá, pergunta número 5. Que tipos de perturbação pode sofrer o espírito ao tomar consciência de sua desencarnação? Essa perturbação é igual para todos? Evidentemente que não. Igual a gente já viu que não é, né? De novo entra aí a posição espiritual, né, de cada um. Isso. A perturbação são as mais diversas, né? Por exemplo, o pessoal falando mal de você lá no velório, você vai sofrer. Com certeza. Recordando a sua vida, né, não muito reta. Não muito correta. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Então... meu amigo, a conta chegou. Aqui nesse livro, Depois da Morte, do Leon Denis, no capítulo 30, que é A Hora Final, ele diz assim, que em todo caso, porém, a separação da alma do corpo é seguida por um período de perturbação, breve para o espírito justo e bom, que logo se separa com todos os esplendores da vida celeste. Muito longo, às vezes durando anos inteiros, para as almas culpadas impregnadas de fluidos grosseiros. Então, vai da situação de cada um. A perturbação ela é rápida, breve, para espíritos já mais evoluídos. Mais apurados. E demora muito, como ele citou aqui, às vezes anos, para aqueles que ainda são muito materializados, que é o caso daquela moça, por exemplo. Sim. É um período de perturbação que ela vai ficar durante anos ali, às vezes, até ela ter condição de ser ajudada. Enquanto ela não tiver condição de ser ajudada... Um exemplo também do texto que é o Dimas, né? Era um médium que tinha conhecimento e mesmo assim sofreu, sentia sede, sentia fome, sentia uma perturbação que ficava bem abaixo do que estava sentindo a mulher, né? Desencarnada, sentada em cima da sepultura e lamentando e vendo que estava apodrecendo. Então, são duas coisas bem distintas, né? São dois extremos. Aqui voltando para o perispírito, página 528, ele fala assim, recompondo o perispírito, o desencarnante, já pairando próximo ao corpo, em ritmo de rápida cadaverização, permanece a ele ligado por algum tempo mais, em média 24 horas, através de leve cordão prateado semelhante a sutil elástico entre o cérebro
de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. Esse comentário, esse livro aí é descrição de quem, que situação? Como é que foi? Esse contexto. Que bate exatamente com a descrição do... É a regra geral, que ele coloca aqui, a regra geral. Sim, mas esse autor aí, quem que é? É o Zalmino Zimmermann. Ele é bem conceituado no meio espírita. Eu não sei nem se ele está vivo, acho que ele já nem é vivo mais. Mas ele é o autor desse livro aqui, que é muito bom sobre o perispírito. É tudo sobre o perispírito, você vai encontrar nesse livro aqui. Mas é a regra geral para nós. Entendeu? Quando a gente fala assim que alguns espíritos conseguem se desligar num prazo muito curto, é raras exceções. No geral, nós ficamos lá 24 horas, em média, ligado ainda. Como foi o caso do Dimas. Eu acho que também uma situação também que deve ser assim mais demorada no caso de um acidente. Já pensou? A pessoa não entendeu o que está acontecendo, ou então não querer aceitar a situação. Já pensou? Ou é a questão material aí, eu acho, né? Sim. Sofre um desligamento muito rápido, se você tem aquela tendência a ser materialista, você está ferrado. Mas sim, se você não liga tanto, mesmo sendo rápido, você acaba se desligando mais rápido. Então, o acidente é o próprio nome diz, nada previsto, etc. A coisa acontece. Você desencarna e, pô, já pensou, o cara, putz, o que está acontecendo? Meu Deus, onde é que eu estou? Porque às vezes acontece de coisas assim, de repente, que a pessoa acorda, acha que está viva ainda. A pessoa não percebe que já desencarnou, no caso de um acidente. A pessoa, às vezes, é comum a pessoa que sobrevive, ela tem aquela amnésia. Então, ela não lembra do que aconteceu, né? Isso ocorre com o próprio espírito depois que ele acorda desencarnado. Ele não lembra direito do que aconteceu. Então, ele acorda e se sente vivo, ele está vivo. Até ele ser intuído, orientado, olha, você já não é mais, né, no material, até ele cair a ficha, leva um tempo aí. Cair a ficha, acho que principalmente aceitar, né, a condição que ele está ali naquele instante. Sim. Já pensou, o cara não tem consciência, ele acordou achando que está vivo. De repente, alguém chega para ele e fala, meu amigo, você desencarnou, faleceu, enfim. Que é o caso... O cara não aceitar isso, né? Que é o caso, se eu não me engano, acho que está relatado no livro Os Mensageiros, que é o caso de uma moça que morreu antes do casamento. Ela morreu ainda muito jovem e era noiva. E aí ela foi amparada pela avó dela. E aí relatava ela lá no nosso lar, tudo mais, ela inconformada de ter morrido. Imagina. Sim, se eu não me engano, no filme acho que acontece isso. Inclusive, agora que eu me lembro da cena, ela tenta fugir, ela sai daquele ambiente e procura um caminho de fuga. Daí eles vão lá e encontram ela num pasto lá, numa situação ruim, e ela tentando, aí o pessoal acolhe, não, vamos voltar e tal, aconteceu isso. Tem uma cena no filme, eu me lembrei agora disso, Sim. que ela está lá inconformada e tal, queria tentar ir forte daquele lugar, entendeu? Não acha saída e fica lá a deriva. Daí consegue encontrá-la e resgata ela novamente, mas inconformadíssimo. Sim. Eu lembrei de um lance que um amigo meu me contou, ele foi trabalhar na Embraer depois, ele trabalhava na Uzi Minas, aquela siderúrgica, né? Siderúrgica, isso. O camarada estava passando no meio do pátio da fábrica e uma aqueles tachos de alumínio incandescente caiu em cima do cara, alumínio derretido. Nossa. O cara pulverizou, né? E aí? Não sobrou nem o perispírito dele. Nossa, sim. Caiu exatamente em cima do cara, bicho. Não sobrou nada. Sumiu. Não deve ter sobrado nada, né? Acho que nem osso não sobrou, né? Nada, não, ele sumiu. Mais de 1000 graus.
Mais de 1000 graus aquilo ali, né? Imagina. Nossa Senhora. Não há cordão que resista aí. Provavelmente ele passou e continuou indo como se nada tivesse acontecido. Nem percebeu que o corpo dele pulverizou. Ficou lá atrás. Como é que chama quando você sai do sólido para o gasoso direto? Tem um nome esse fenômeno físico aí. Como é que é? Sai do estado sólido para o estado gasoso direto. A sublimação, que chama, Sublimação. Né? Então, o cara sublimou. Foi isso. Do sólido para o gasoso, assim, sublimação. Sublimou. Número 6, o espírito desencarnado sente as mesmas necessidades e passam pelos mesmos sofrimentos que os encarnados. Nós já vimos isso aí, né? Aqui no 6, nessa pergunta número 6, aqui eu peguei um trechinho aqui que está na minha página 229, de vocês deve ser 234, acho. Que fala assim, que ele começa falando, começa com a preocupação, né? Na página anterior, ele começa com a preocupação, minha mãe, e esposa, e os filhos. Uhum. E aí ela começa a falar, né? Olha, restitua-os a Deus, certo de que o eterno Senhor da vida, a quem de fato pertencemos, permitirá sempre que nos amemos uns aos outros. Então ele ainda tá ligado à matéria, ainda está preocupado com o que vai acontecer com a mulher e com os filhos. Às vezes isso até, inclusive, o reflexo do desespero da mulher, né? Sim. Ele vendo o desespero da mulher, ele acaba não conseguindo se desfazer os laços realmente, né, com a matéria. Uhum. E aí, na página seguinte, fala que assim, a mãe dele fala assim, a devotada mãe amparou mais uma vez, animando-o. Dimas, congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela sua vinda. Entretanto, a sua posição é a do convalescente, cheio de cicatrizes, a exigirem cuidado. Fale pouco e ore muito. Não se aflija, nem se lastime. Por hoje, não perguntes mais nada, meu filho. Seja dócil, sobretudo, para que nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Então, ele ainda, assim, mentalmente, ele ainda estava precisando ainda de muitos cuidados. Sim. Ele ainda não conseguia se desligar da esfera material ainda. Então, ele ainda é que nem aquela pessoa que sofreu um acidente e precisa ser amparado ali por duas pessoas para andar. E aqui tem um trechinho interessante que fala assim, no final desse parágrafo, não dê guarida ao medo que sempre estabelece perigosas vibrações de queda em transições como aqui você se encontra. Eu já dizia o sábio Yoda, o sábio mestre Yoda. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, e ódio ao lado sombrio. Então a gente tem que ter cuidado. Resumindo a ópera, entrega para Deus e vai. Segura na mão de Deus que estão te levando, né? Segura na mão de Deus. Tipo assim, Deus é para todos. Então não se preocupe, eles vão estar amparados. Onipresente e onipotente, né? Então segura na mão dele e deixa ele cuidando ao mesmo tempo. Eu fico vendo esse Dimas aqui, eu fico pensando no meu pai, que meu pai era mais ou menos parecido com esse Dimas aqui. Ele não é espírito, muito pelo contrário. Mas ele se preocupava demais com a gente. Então, eu fico pensando que meu pai, depois que desencarnou, quando ele tomou consciência que morreu, ele deve ter ficado nesse tipo de pensamento, igual do Dimas. Deve ficar, né? A pessoa, quanto mais ligada à matéria, ou à família de uma forma geral, deve passar por momentos bem, assim, difíceis, né? Até entender e aceitar
aceitar. Eu acho que aceitação é uma coisa... Sim. Né? Pensa lá outra coisa também. Chegou, meu amigo. Não é só a matéria, é a família, né? A família, justamente, essa ligação emocional que a gente tem com a família, com as pessoas que a gente ama, né? Diretamente ali, né? Você quebrar esse laço e aceitar isso, eu acho que deve ser bastante dolorido. Tanto para quem fica, como para quem... Eu acho que o sentimento é o mesmo. Eu acredito que deva ser, porque eles são espíritos, nós também somos. Então, nós ficamos aqui, né? E eles foram. Eu acho que o sentimento deles deve ser muito parecido com o nosso, no instante do desenlace, né? Acredito que deva ser. O meu pai, ele não acreditava, ele dizia que não acreditava em vida após a morte, né? Ele acredita assim que ele era como a imensa maioria, tinha sido católico, essas coisas, assim, mas foi ao longo da vida desacreditando, porque ele foi vendo que racionalmente não tinha muito sentido os dogmas da igreja. Então ele deve ter ficado naquela posição da maioria das pessoas que, assim, não acredita que existe reencarnação, mas ao mesmo tempo também não sabe o que existe. É tipo assim, vamos pagar para ver o que acontece. Sim. Mas um grande número de pessoas é assim, né? Eu tenho uma carta psicografada do meu pai faleceu em 2007, e há 3 anos atrás, no Irmão Rodolfo, psicografaram uma carta dele. Ele disse que teve muita dificuldade em aceitar a condição de desencarnado, né? Por causa da família. Ele falava muito e ele ficou surpreso com o atendimento que ele teve lá em cima. Eu tenho a carta guardada. Que legal, cara. Muito legal, cara. E é interessante que você percebe que as palavras dele, né? A forma dele falar, dele se dirigir na carta, era o jeito dele. Era ele mesmo. Bem interessante. E ele, qual era a crença dele enquanto... Ele era católico. Católico? Aquele católico fervoroso de viver na igreja, mas ele tinha as convicções de crença como 90% de nós temos, né? Sim, da população brasileira, né, de maneira geral. Mas interessante, então... Ele sentiu muito, ele morreu de infarto, né? Ele sentiu muito por ter se desligado da família e ficou surpreso com o atendimento que ele teve lá em cima, né? Quando chegou. Ele morreu nos braços da minha irmã, né? Então, foi pior ainda. Meu pai desencarnou também, foi infarto também, mas ele morreu dormindo. O meu pai morreu de derrame. Ele teve derrame. Ele já tinha tido infarto alguns anos anteriores, né? Mas ele morreu de derrame. Ele morreu assim, tipo... ele teve o derrame e ele trabalhou praticamente até o dia anterior a ter o derrame. Nossa. Porque o derrame é uma doença assintomática, né? Você, de repente, um aneurisma, por exemplo, cara, é instantâneo. Minha mãe foi mais ou menos instantânea, minha mãe tinha uma variz no esôfago, que funcionava como um aneurisma, rompeu essa variz, ela encarnou. É difícil. Mas eu acredito que a dor, o mesmo sentimento que a gente tem no instante da perda desse ente querido, né? Eles devem sentir a mesma coisa. Com certeza que sim. Porque são como nós, né? Só que agora... Tem até aquela expressão, né, que quando você não se prepara para a morte, é como o náufrago. De repente você está no meio da tormenta, fica perdido na tempestade, você não sabe o que está acontecendo. É isso aí. Aí tem um trechinho aqui, para mim, na página 232, que de você deve ser 236, 237, que é quando ele já está praticamente lá no enterro. Aí André Luiz fala assim: logo após, antes dos meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde, momentaneamente aberto antes da inumação, e através de passos magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum. Então, os últimos resquícios ali de energias vitais, ele extrai e joga na atmosfera.
E aqui ele fala até que, completada a curiosa operação, tive minha atenção voltada... Ah, não, é um pouquinho... Aqui, ó. Através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica. Então, ele fez esse procedimento de extrair as últimas energias por um processo que ele não conseguiu nem descrever como que fez. Eu me lembro de ter lido, mas agora não estou achando aqui. Você falou que tem que página, eu também li esse trecho. Então, tá na minha tá 232, de você deve ser 236, 237. Logo depois dele falar com a mãe. Como você É um pouquinho antes, é um pouquinho antes dele começar a escutar os gemidos da mulher. Peraí. Ah, sim, logo após, ante os meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver do ataúde, momentaneamente aberto antes da inumação. Isso. É 237. 237. É o último penúltimo, antepenúltimo, logo após... Eu tinha marcado aqui. Final aqui, logo após esse. 237. Uhum. Quer dizer, ele ainda tinha algum resquício ali, por isso que o pessoal estava lá na grade do cemitério esperando, né? Isso. E vinha, alguma coisa vinha ali para eles poderem extrair, né? Você já viu todos? Eu queria... Tem uma passagem aqui, se eu não me engano, que ele fala com alguém que fica no cemitério lá para cuidar desses espíritos mais... Sim. Que estão nesse processo aí de sofrimento, etc. E Sim. tem um instante que ele acha que encontra essa pessoa e começa a conversar, daí essa pessoa diz para ele, semelhante atrai semelhante, ele usa essa expressão aí, na página 240, lá em cima. Eu acho que atinge o sentido oculto das expressões. Hein? No meu tá na página 235, acho que é de você 240. 240. Uhum. O cooperador, queria dizer naturalmente da presença ali de malfeitores e ociosos. Essa expressão que você está falando aí, ele começa o parágrafo atingir o sentido oculto das explicações. Isso. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face das grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta terrestre. Era o similibus. Isso. Semelhantes curam-se pelos semelhantes. Latina que significa os semelhantes curam-se pelos semelhantes. Ou seja, eles iam para ali para encontrar seus semelhantes, seus iguais, né? Os seus iguais se atraem, né? Os semelhantes se atraem. Isso. É uma expressão que quer dizer isso, né? Então, aí, porque aqui um pouquinho antes, no parágrafo anterior, né, ele estava falando justamente da questão do desligamento do cordão. Por que não se desligava o cordão da moça? Isso. Ele ficou meio desesperado. Ela falou, mas por que vocês não desligam? Porque ela está ali se lamentando, sentindo o apodrecimento do corpo, né? Aí ele fala, né? Deve ser a primeira vez que frequenta o cemitério, né? Aí fala, quanto a mim, sou do posto de assistência espiritual à necrópole. Então, ali tinha um posto de assistência. Isso, dentro do cemitério. Só que eles não podiam fazer tudo o que a pessoa queria. Que não era o momento, né? Eles não entendiam que eles podiam ser atendidos porque eles não tinham condições. Aí ele fala que reconheci que o local, não obstante repleto de entidades vagabundas, não estava desprovido de servidores do bem. Aí ele fala, somos 4 companheiros apenas, prosseguiu o informante. E, em verdade, não podemos atender a todas as necessidades aparentes do serviço.
Creia, porém, que zelamos pela solução de todos os problemas fundamentais. Apesar de nosso cuidado, não podemos, todavia, esquecer o imperativo de sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm dar até aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. Isso aí. Então, o sofrimento ali, naquele momento, era necessário. Sim. Mas o André Luiz, quando viu, ficou inconformado, né? Ele ficou inconformado. Por que não ajudava a moça, né? Mas ela estava num desequilíbrio mental tamanho que ela precisava ficar ali naquele momento ali para ela cair em si, né? E, vamos dizer assim, entender, né, que ela não queria nem fazer uma oração, ela estava desprezando qualquer tipo vamos dizer assim, de entendimento da situação que ela estava passando. Então, a partir do momento que ela caísse em si, ela começasse a fazer uma oração, entender que, né, que as coisas, assim, o mundo não gira em torno dela, aí ela ia ser ajudada. É isso aí. Que aí, o que ele fala aqui desse similibus é que tanto aqueles que estavam na grade quanto aqueles que estavam lá presos eram semelhantes. Uhum. Não tinha muita diferença entre eles. Você imagina a gama de espíritos que tem dentro do cemitério, hein? É isso que eu pensei. Falei, olha, a gente que vai no cemitério, no enterro das pessoas, se a gente pudesse ver que tem, a gente ficaria assustado, nunca mais voltaria no cemitério. Por isso que tem pessoas que instintivamente sentem isso aí e não gostam de ir no cemitério, porque sente, né, essa situação. Então é isso, acho que a gente chegou no nosso... Muito interessante. No final aí.